Nós iniciamos hoje o livro de Shemot, Êxodo, a porção 13. E essa porção, ela vai de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, até Êxodo, capítulo 6, versículo 1. É uma porção, a gente sempre repete a mesma coisa, rica de revelação, de palavra, de alimento para a nossa vida. Essa porção é uma porção que eu pude durante essa semana degustar bastante. Fiquei horas e horas olhando para essa porção, meditando nessa porção em cada detalhe. E algumas coisas nós até colocamos e postamos. Fizemos alguns vídeos ali de áudios e colocamos ali, não sei quantos tiveram acesso. Mas o que eu queria trazer hoje para nós estarmos meditando aqui, e eu queria que você lesse comigo, é Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25. Antes eu queria que você tivesse uma visão geral dessa porção. Essa porção, ela se chama Shemot, e quer dizer nomes. Nós vamos explicar aqui a importância desse livro receber esse nome, Shemot. E ela vem falando aqui da morte de Yosef, e vai falar do nascimento de Moshe. E vai tratar do nascimento de Moshe, e Moshe crescendo no palácio, e depois indo a Midian, e depois recebendo o chamado do Senhor para retornar ao Egito, e ali ser um instrumento na mão do Senhor de libertação. Essa é a porção, é isso que ela fala. Mas nesse capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25, diz assim, acompanhe. Diz que depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo da escravidão. E eles clamaram, e seu clamor por salvação da escravidão chegou a Deus. Deus ouviu-lhes o lamento e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o povo de Israel e os reconheceu. Deus viu o povo de Israel e os reconheceu. Esse último versículo chamou muito a minha atenção, porque diz que Deus viu o povo clamou, o povo estava escravo, sofrendo horrores, e aí de repente, em meio a todo aquele sofrimento, o povo então desperta. Algo acontece no meio deles, e eles despertam, e eles começam então a clamar, porque diz que depois disso aqui, eles clamaram, e aí o seu clamor chegou ao Senhor. Diz que Deus ouviu o lamento deles, lembrou deles, da aliança. E aí no versículo 25 diz, Deus viu o povo de Israel e os reconheceu. Será que todo aquele tempo de escravidão até aqui, será que Deus não tinha visto? Porque só nesse momento que diz que Deus viu o povo. E nesse momento tem uma palavra que eu acho ainda mais forte. Diz que Deus reconheceu o povo. Então para pensar comigo. Se Deus nesse momento reconhece o povo, é porque antes não tinha reconhecido. Por quê que ele não havia reconhecido aquele povo antes? É como se ele estivesse olhando para aquele povo, mas não o reconhecia como povo de Israel. Exatamente esse é o cenário
que nós vemos aqui. Agora, por quê? E aí, o que nós vamos ver aqui tem tudo a ver com o nome dessa porção, Shemot, nomes. Porque em todo o Êxodo nós vamos ver que Êxodo é o grande marco da identidade desse povo. É o momento onde o povo de Israel recebe o quê? Recebe a sua identidade como povo de Deus. E nós vamos ver aqui que a identidade do povo de Deus, ela é firmada e estabelecida através do conhecimento desse povo de quem é o seu Deus. Através do tempo de intimidade deles com o seu Deus. Amém, gente? Preste atenção aqui. Por que isso é importante para mim e para você? Porque a minha identidade como povo de Deus, ela só é estabelecida através da minha intimidade profunda com Deus. De um relacionamento profundo com Deus. Essa é a intimidade que o Eterno estabelece com o seu povo. Só se tem essa identidade quando se tem essa relação profunda, esse relacionamento profundo com Deus. De outra forma, não tem como você receber essa identidade de povo de Deus. E aqui diz que Deus nesse momento reconheceu o povo. Por quê? Olha para a história. Deus tinha uma promessa para Israel. Uma promessa foi estabelecida àquele povo de uma terra aonde eles iriam se estabelecer, e eles iriam se estabelecer naquela terra e seriam luz às nações, bênção a todas as nações da terra, a todos os povos da terra. Essa era a promessa que estava em Abraão, estabelecida em um território, Canaã. Mas em um determinado tempo onde uma grande fome se espalhou sobre toda a terra, foi aquele tempo em que o Senhor resolveu então estabelecer uma salvação. Durante aquele tempo de fome, uma salvação ao teu povo, e Ele fez isso como? Enviando Yosef ao Egito. Diz que aquilo, as Escrituras dizem que aquilo foi obra do Senhor. O Senhor preparou um tempo para guardar o seu povo daquela fome. E aí aquele povo então vai ao Egito. Mas era quanto tempo que era de fome que ia ter, gente, na terra? 7 anos de fome. Os 7 anos eles foram para o Egito, passaram aquele tempo, e quando eles chegam no Egito, Yosef pede ao faraó que cedesse àquele povo uma terra chamada Gósen. E aquela terra era uma terra muito fértil, uma terra próspera, e eles ali cresceram, e eles ali encontraram conforto. E sabe o que aconteceu aqui? Eles perderam o tempo e a promessa, se esqueceram da promessa que o Senhor havia dado a eles. Ficaram irreconhecíveis. Sabe por quê? Entraram na comodidade da vida. Se esqueceram da promessa. Se esqueceram daquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida deles. Tinha esquecido do chamado, do propósito de Deus na vida deles. Não tem como você pegar o povo de Israel e separar o povo da fé. Não tem como. Agora, de nada adianta a fé de um povo sem propósito. De nada adianta a sua fé se a sua fé não está imbuída, se na sua fé não há um propósito estabelecido por Deus. Ainda tem isso. Deus havia estabelecido um propósito na terra para aquele povo, mas o povo, quando chega no Egito e vê o conforto e toda a prosperidade e tudo que foi colocado diante deles, eles pegaram e se realizaram com todas aquelas coisas e se esqueceram do propósito. Era um povo que ainda mantinha a sua cultura, sabia disso? A cultura do povo de Israel naquele tempo no Egito, eles não se misturaram com os pagãos, eles preservaram.
Só que faltava toda aquela preservação e tudo aquilo que eles guardavam com eles e passavam de pai para filho e davam valor, faltava propósito, faltava o propósito de Deus. Eles se perderam a ponto de se tornarem um povo sem a identidade de Deus. Identidade no sentido de que eles não eram mais reconhecidos. Qualquer um que olhasse para aquele povo não ia ver o povo que o Senhor havia estabelecido um propósito. É esse que é o povo que era para estar habitando Canaã. É esse que é o povo que era para estar sendo luz às nações, bênção às famílias da terra. Cadê esse povo que eu não estou vendo? Um povo que está se fartando em Gósen, numa terra que o Senhor não deu para eles estarem. Precisamos rever a nossa identidade, gente. Precisamos rever quem nós somos. Precisamos rever se a nossa fé está fundamentada em um propósito de Deus. Se há um propósito de Deus, para onde eu estou direcionando a minha fé? Porque aquele povo, quando estava no Egito, estava vivendo em um lugar, em um ambiente, com um propósito que não era o propósito de Deus. E porque não estavam vivendo focados no propósito de Deus, Deus não os reconhecia. Eu estou dizendo isso não, gente. Está escrito aqui. Mas aí o que acontece? Depois de um tempo, vem um grande sofrimento sobre eles. Tudo aquilo que eles haviam conquistado, eles agora perdem. Toda a prosperidade, todos os bens, todos os gados, todas as ovelhas. Eles estavam perdendo, estavam agora sendo colocados como escravos, serviço forçado. Quando diz esse texto aqui no capítulo 1, que diz que um novo faraó surgiu, um faraó que não conhecia Yosef. Interessante que essa porção, a palavra conhecimento, vem a todo instante. Você reparou? Para analisar como é que a palavra conhecer, reconhecer, conhecimento, aparece a todo instante aqui. Essa palavra conhecimento, a palavra conhecer, conhecimento no original no hebraico é Yedá ou Yadá. Isso você guarda, que eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Não tem como compreender o que é conhecer a Deus sem você saber o que é conhecer dentro das Escrituras, que é diferente do que a gente tem na nossa língua, do conceito de conhecer. Mas diz aqui que um faraó subiu e um faraó que não conhecia Yosef. Tem como no Egito não conhecer José? Não tinha como, gente. José foi aquele que colocou o Egito num patamar de grande autoridade sobre toda a terra. José foi aquele que foi um instrumento para levar o Egito a uma grande prosperidade, colocar o Egito na posição que ele ficou. Foi José. E como diz que agora chega um faraó que não conhece José, esse conhecer aqui é porque aquele que assumiu não aceitava aquilo que Yosef tinha sido, não reconhecia, não queria reconhecer aquilo que ele havia sido. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão. Ingratidão. Se eu pudesse até refazer, eu botava aqui: e assumiu um faraó ingrato. Ele sabia quem tinha sido José. Todo mundo sabia, até hoje se sabe quem é José. Agora ele é uma pessoa o quê? Ingrata. Então a primeira coisa que eu vou falar para você aqui dentro dessa palavra, vê agora, isso aqui não estava não. Cuidado com a ingratidão. Cuidado com a ingratidão, porque a ingratidão te leva à morte. Você vai estar sozinho, assim como esse faraó vem aqui, exatamente no final diz que ele morreu por causa da sua ingratidão. Mas por que eu estou falando isso tudo? Aquele povo agora se coloca numa posição de escravo porque saiu do propósito.
Tem muita gente sofrendo muito na vida, sabe por quê? Vive cheio de problemas, sabe por quê? Porque não olha para o propósito de Deus, quer os seus próprios propósitos, as suas próprias conquistas. Mas o que Deus tem estabelecido para você, meu amigo? Por isso que talvez você esteja sofrendo, você que se encantou com Gósen, quis permanecer em Gósen, permanecer naquilo que não é de Deus para a sua vida. Olha para o propósito de Deus, segue o propósito de Deus, que você vai prosperar, que você vai ser abençoado. Sabe por quê? Nada no propósito é tudo. Não ter nada, mas estando dentro do propósito é tudo. Entenda isso. Agora, ter tudo fora do propósito de Deus não é nada. Aleluia. Glória a Deus. Não se deixe encantar por Gósen. Não se deixe encantar, porque isso aconteceu, sabe com quem? Lembra? Ó. Ele se encantou com aquela terra que ele viu. Ele poderia muito bem ter vivido ali no propósito que foi liberado a Abraão, mas comendo das migalhas, vou usar até esse termo, sendo abençoado através daquela vida. Mas não, ele aproveitou a primeira oportunidade. Não, olha só, vamos separar, é isso mesmo, vou para lá, aquela terra lá que eu quero para mim. Foi para um lugar totalmente sem propósito algum. Sem propósito algum. Se você estiver fora do propósito de Deus, você perde a sua identidade. Pessoas que vivem e caminham fora do propósito de Deus perdem a identidade. O Senhor olha para você e não consegue ver a Luciana. Essa aqui é a Luciana que eu prometi? Não. Está muito fora do propósito. Não é possível. Não reconhece. Assim como que ele aqui não reconhecia o povo. Porque o povo estava ali focado em Gósen, fora do propósito. Até que quando eles sofrem, e tem gente que parece que pede para viver isso. O Senhor olha e fala, não é possível. Eu tenho que trazer a identidade dela de volta. Eu tenho que acordar, eu tenho que despertar ela. Eu tenho que despertar ele. Mas ele não desperta, ele não desperta. O que eu vou fazer para despertar ele? Eu vou ter que tirar o que ele tem. Eu vou ter que tirar dele o que ele conseguiu na força do braço dele. Eu vou ter que tirar tudo aquilo que ele está achando que está conquistando e fora do propósito. Porque é o único meio que eu vejo de trazer ele para o propósito. Tem gente vivendo exatamente isso, gente. Está perdendo tudo, está sofrendo, sabe por quê? Muitas vezes não é o diabo não, gente. Mas é a bondade e a misericórdia do Senhor para te trazer para o propósito. Esse jugo de escravidão, ele vem aqui exatamente com a misericórdia do Senhor. Porque por causa dessa escravidão, o povo pegou os olhos que estavam voltados para Gósen e voltaram os olhos agora para o Senhor. E agora no sofrimento, eles começam a clamar. Está aqui. Quando estavam sob o jugo, gemendo sob o jugo da escravidão. E eles clamaram. Antes você não vê o povo clamando. Você não tem uma citação. E o povo estava em Gósen e dando glórias ao Eterno por tudo que estavam tendo naquela terra, esperando o momento certo o Senhor falar, volte agora a Canaã e levar tudo aquilo que o Eterno tinha dado a eles para Canaã. Você não vê isso, mas você vê eles lá, agora se sujeitando, sendo escravo, e agora sim eles clamam. E quando eles clamam, nesse momento, agora Deus ouve. Agora Deus vê. Agora Deus reconhece.
Eu marquei essa palavra aqui. Reconheceu. Deus reconheceu o seu povo. Agora eu estou começando a ver a fagulha da identidade deles. Um povo que clama ao seu Deus. Um povo que reconhece que o único que pode salvá-lo é o seu Deus. Lembraram de mim. Já que eles lembraram de mim, então eu também me lembrarei das promessas. Aleluia. Porque eles se lembraram de mim. Agora eu vou me lembrar também da aliança que fiz, da promessa que fiz, que ia estabelecer esse povo para ser luz e bênção às nações. Reconheceu. E quando Deus reconhece, gente, a palavra conhecer, Yedá ou Yadá, essa palavra ela é escrita com 3 letras. Tem gente que reclama quando fala essas coisas, mas é importante falar. A letra Yud, Dalet e Ain. A primeira letra Yud representa a figura do próprio Eterno, presente. Está dizendo que ele está presente ali. O Dalet é uma porta, representa a porta. Então o Eterno presente diante da porta. E o Ain, olho. Logo está dizendo, conhecer é ter o Eterno, a porta dos seus olhos, próximo de você. Isso fala de aproximação, de intimidade. Isso me faz lembrar quando o Eterno chama o seu povo da a menina dos meus olhos. Já expliquei isso aqui, né? O que é a menina dos meus olhos? A menina dos meus olhos. Ele está falando de uma intimidade profunda. Ele está falando exatamente de Adá e Edá. Conhecer a menina. Você quer saber o que é a menina dos olhos? Você olha para uma pessoa. Ó, daqui eu não consigo ver a menina dos olhos. Você tem que chegar bem perto. E aí você... Daqui eu já ainda não consigo ver. Você tem que ver a sua imagem dentro do olho da pessoa. Sabe que você consegue ver a sua imagem dentro do olho da pessoa? Se você olhar bem perto, você vai se ver dentro do olho da pessoa. Quando o Eterno chama o seu povo da menina dos meus olhos, ele está falando exatamente isso. Aquela que eu desejo que esteja perto de mim a tal ponto da imagem ser vista dentro dos olhos. Fala de aproximação, fala de intimidade profunda. Yadá. Você sabe aonde essa palavra aparece? Para você aprender e entender o que é conhecer dentro das Escrituras. E aí, nós vamos pegar isso para refletir. Se toda a identidade do povo de Deus é afirmada através de uma relação íntima com o Senhor, se a identidade do povo está vinculada ao conhecer a Deus, e conhecer nós estamos vendo a intimidade profunda, então eu preciso saber se eu conheço Deus. Sabe aonde está a palavra? A primeira vez que a palavra conhecer aparece nas Escrituras, exatamente assim, Yadá. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Lê para mim o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Para você não pensar que eu estou inventando, quem tem a Torá, pega depois em casa e abre Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vai do lado direito ali e vê como é que está escrito. Você vai ver lá, Yadá. O homem se relacionou sexualmente com Eva. Tem outra versão?
Aí, E coabitou o homem com as ervas. coabitou, relacionou sexualmente, conheceu. Na sua versão está conheceu? Na sua também? Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Por que na sua Bíblia está escrito conheceu e na dele está escrito relação sexual? Ou coabitou? Porque a palavra conhecimento, ela tem o mesmo sentido da relação sexual do homem com a mulher, que é o maior momento de intimidade, que não há nada comparado a isso em intimidade. Tanto é que quando se relacionam sexualmente, eles se tornam intimidade profunda. Conhecimento é ter intimidade profunda a ponto de se fazer e ser um com aquela pessoa, um com aquele que eu estou conhecendo. O que as Escrituras estão dizendo aqui, que o Senhor deseja nos conhecer, ou melhor, Ele deseja ser um conosco. A nossa intimidade com o Senhor deve ser tamanha que nós nos tornaremos um com Ele. Aí quem olhar para mim vai ver uma identidade de alguém que é povo de Deus, porque conhecer é isso. Aleluia. E aí, quando esse povo se coloca nessa posição de querer viver esse conhecimento, diz que Deus o reconhece. É um encontro que começa a acontecer aqui. E o Senhor vai começar agora aqui em Êxodo, firmar essa identidade, estabelecer essa identidade desse povo em cima desse relacionamento. E aí nós começamos a ver a intimidade acontecendo. No capítulo 3, o Senhor se apresenta a Moshe numa sarça que se consumia, melhor, que queimava e não se consumia. Gente, a riqueza de detalhes dessa porção é fabulosa. Dá vontade de pegar versículo por versículo e ficar falando. Sabe o que Deus estava mostrando através de uma sarça? Queimava, mas não se consumia. O povo de Israel, que mesmo diante de toda a escravidão, o Senhor ainda estava permanecendo eles, preservando eles em vida. Até hoje. Até hoje. O povo, o mundo queria destruir. E aí o Senhor começa a falar com Moshe de dentro da sarça. Já viu? Já reparou isso? De dentro da sarça ele começa a falar. Ou melhor, ele começa a falar com Moshe em meio a toda aquela escravidão, em meio a toda aquela perseguição do povo, ele traz uma voz de libertação e se revela a Moshe. E olha que interessante, no capítulo 3, quando você vê a intimidade que começa a se formar, Moshe diz: vou aproximar, contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo do arbusto não ser destruído pelo calor. Mais adiante, para a gente ver a importância do nome dessa porção ser Shemot, nome, porque nome, gente, dentro da cultura judaica fala de identidade, fala de quem você é. O nome revela quem a pessoa é dentro da cultura judaica. Então saber o nome fala de uma identidade, saber qual a identidade, a busca em conhecer a identidade, em conhecer quem é aquela pessoa. E aí Moshe vira para o Eterno e indaga: qual o seu nome? Vão perguntar para mim quem me enviou, eu preciso dizer a eles qual é o seu nome. E aí o Eterno vem e fala, lá no versículo 14, Deus disse a Moshe: Erie, Asher, Erie. Deixa eu falar só uma coisinha para deixar para você pensar aqui. Alguns que querem um pouquinho mais. Não é à toa que ele fala duas vezes Erie.
ele usa 2 vezes essa palavra, RE. Esse serei. Ele podia só falar, não podia só falar? RE. Diz a eles, RE, mas diz RE, achei, RE. Sabe por que fala 2 vezes RE? Porque essas 2 palavras juntas revelam uma outra palavra chamada emet, verdade. Mas vamos seguir. E ele vem e fala: qual o seu nome? Primeiro ele diz: eu serei o que serei. Depois ele diz o nome dele: Yud, Re, Vav, Re. Ele fala: olha só, eu vou te dizer o meu nome próprio, a minha identidade. Mais do que isso, eu vou me mostrar a você à medida que vocês forem caminhando comigo, vocês saberão, me conhecerão. Conhecer pede isso, gente, intimidade de caminhada, próximo, junto, caminhando junto, vivendo junto. E isso o Senhor está buscando no seu povo. Um povo que busca conhecer quem Ele é, descobrir quem Ele é. Um povo que deseja saber quem é o seu Deus, que deseja viver próximo dEle, para ter essa identidade firmada em cima desse conhecimento. E aí receber, sim, a identidade que o Eterno tem para Ele. Uma identidade com um propósito. Aleluia! Glória a Deus! E Moisés precisava aprender uma coisa. Ele precisava começar a ter essa identidade, receber essa identidade do Senhor, para ser um instrumento de libertação. E quando ele vai procurar saber como é que eu vou provar para esse povo que o Senhor me enviou, aí ele vira e fala: Moisés, o que você tem na sua mão? Aí Moisés diz: tem um cajado. Cajado é símbolo de autoridade. Só que o cajado de Moisés aqui simboliza uma autoridade que ele estabelecia com a sua própria mão. Ele está dizendo aqui: Moisés, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. A libertação não vai vir do jeito que você pensava, como você foi lá e tentou trazer libertação matando aquele egípcio. Não é assim que eu vou agir, Moisés. Isso não faz parte da minha identidade. Eu vou agir de outra forma. Por isso que ele transforma, isso é contado na cultura judaica, transforma aquele cajado numa serpente. Transforma uma coisa dura, uma coisa ditatorial, a força, em uma coisa maleável e milagrosa. Logo depois, ele fala: pega a sua mão, bota a mão aí. Ele coloca a mão lá no... Quando tira, vem lepra. A minha identidade não é segundo o coração do homem. O coração do homem é enganoso. A sua ação não vai ser segundo o seu coração, segundo a sua intenção, segundo os teus planos. Vem para o propósito. Assim a identidade desse povo começa a ser formada. Assim esse povo vai sendo preparado para viver aquilo que o Senhor tem, vai sendo trazido de volta para o propósito. Uma identidade firmada no conhecimento de quem Deus é. E a primeira característica da identidade de um povo de Deus, sabe qual é? É servo. A primeira mensagem que ele levou ao faraó é esse: deixa o povo ir ao deserto para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor no deserto.
fomos chamados para ser servos. Se você não quer ser servo, o seu lugar não é no povo de Deus. Porque essa é a identidade marcante do povo de Deus. Ser servo, servir e não ser servido, ser um instrumento às nações e não fazer das nações um instrumento para o seu prazer, para as suas realizações. É se dar às nações, exatamente o contrário que a gente vê hoje. As pessoas usando a posição para querer se realizar. Me realize, ao invés de querer realizar, ou melhor, ser a bênção às nações. Mas a grande pergunta que eu quero trazer aqui para vocês hoje, primeiro eu tenho um pedido: medita nessa porção. Essa é uma porção para você pegar letra por letra, porque se eu parar do versículo 1 e começar a falar só de revelação do Mashiach aqui, é uma coisa absurda, gente. Você reparou que manda matar as crianças aqui, manda matar as crianças lá? Tem uma coisa que vocês não conseguem ler aqui, mas tem na cultura, escrito na história. Isso é comentado na história. Diz que nesse tempo aqui, olha que quem fala isso é quem não crê que Yeshua é o Mashiach. Fala que nesse tempo aqui, sabe, eles explicam que as crianças foram jogadas no Nilo porque sábios chegaram diante do faraó e falaram: olha, está sendo levantado um libertador. Só que nós vimos nos astros que ele morrerá pela água. Por isso que mandou lançar as crianças na água, porque ali seria o fim. Assim como os sábios foram lá e falaram: olha, está se levantando um sábio, está se levantando um rei dentre os judeus. Se você olhar aqui, Moshe, ele é aquele que é tirado das águas. Isso é, ele vem à vida de uma forma sobrenatural, pelas águas, pelo Espírito, ele sendo concebido pelo Espírito. O nome dele, Moshe, ele que é tirado das águas. Existe muita coisa nessa porção, gente. Você reparou que Moshe, quando vai ao Egito, ele vai montado num jumento? Vocês têm que reparar isso, gente. Ele pegou todas as suas coisas, sua família, sua mulher, botou todo mundo em cima. Interessante que a versão correta eles montaram o jumento. Não é um jumento, é o jumento. É a tradução correta. O jumento. E aí interessante que vem aqueles que não conhecem, não conseguem reconhecer ele ainda como Mashiach, Yeshua, e dizem que esse jumento seria a mesma figura do jumento que Abraão levou o seu filho Isaac, acompanhou junto com Isaac quando Isaac foi oferecido, quando eles saíram e foram até o monte onde seria sacrificado, e também seria o mesmo que montaria o Mashiach. Zacarias, interpretando a profecia de Zacarias. O que o Senhor está pedindo para mim e para você nessa noite é que nós precisamos ser reconhecidos. E só tem uma forma de eu ser reconhecido e de você ser reconhecido: se você estiver dentro do propósito de Deus. Porque é no propósito de Deus que você, e conhecendo Deus e vivendo o propósito de Deus, que a sua identidade será firmada. Não podemos ser pessoas sem identidade, caminhando e vivendo em Gósen. Saia de Gósen, porque o tempo de Gósen já acabou na sua vida. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.